Quando foi a última vez que você teve uma conversa que te fez mudar de ideia? Não estou falando aquela conversa que faz você se sentir confortável com aquilo que você já acredita, mas aquele tipo de conversa que mostra que você pode estar até mesmo errado. Eu sou o Danilo Carvalho e esse é o Minúcias do Essencial, um lugar onde a gente conversa sobre diversos assuntos, pequenas coisas que servem para a nossa caminhada com uma grande importância. Pois bem, eu tenho percebido que a gente está perdendo essa capacidade de conversar ou de ouvir coisas que são contraditórios àquilo que a gente acredita. E eu não estou falando de princípios, estou falando de ideias mesmo, coisas que talvez vão de encontro àquilo que você já segue, que nós já seguimos. As redes sociais, o algoritmo, ele é craque em fazer isso. Ele vai te apresentar sempre aquilo que você já está acostumado a ver. E com isso, a gente acaba não tendo uma opinião diferente de alguns assuntos que a gente costuma já achar que está tudo ok, tudo certo. Afinal, a gente acaba seguindo pessoas que pensam como a gente. Pessoas que gostam do mesmo estilo que a gente gosta, que se veste como a gente gosta de se vestir. E quando a gente pega alguém falando até mesmo dessas pessoas ou mostrando de alguma forma que elas podem estar erradas ou mostrando outro ponto de vista, nós temos a mania de falar que eles são haters. Os haters existem, mas em alguns casos não é bem isso que está acontecendo. É apenas uma opinião diferente que bate de frente com aquilo que a gente já está acostumado. E dessa forma a gente acaba silenciando aquilo que vai nos incomodar, porque quando isso acontece, nós nos sentimos incomodados, não é? Nós sentimos que a nossa ideia, o caminho pelo qual nós estamos percorrendo pode estar errado. Pode haver outra forma de pensar, outra forma de enxergar. E isso incomoda, ainda mais hoje. Hoje nós personalizamos tudo. Você, na sua playlist, você cria a sua playlist para ouvir aquilo que você quer. E você abre o Netflix, a Amazon, Disney Plus, qualquer um desses, e ali vai ter filmes da categoria que você quer. E dificilmente você vai ver ou buscar alguma coisa diferente. Ela vai ser personalizada para você. Só que a gente arrasta isso para o âmbito de relacionamentos também. Hoje podemos ver alunos que querem que o professor seja personalizado para ele. Tem alunos que acham que o professor fala alto demais, outros acham que ele fala baixo demais. Afinal, tudo é personalizado. O celular dele é personalizado, como eu falei, as contas, as redes sociais, quem ele segue, tudo é personalizado. Mas aí, quando ele parte para a escola, ele acha que vai ser também personalizado do jeito que ele quer. E quando não é, incomoda. Quando vamos à igreja, queremos que o culto seja personalizado para nós. E quando é diferente daquilo que a gente acha legal, incomoda e a gente começa a criticar. Puxa, não gostei desse estilo de música. Puxa, não gostei daquele cara, do jeito que ele falou. Ele falou legal, mas tem um jeito ali. E a gente esquece que as pessoas são diferentes. Esquecemos até mesmo que o culto não é para nós, é para Deus. Mas, indo para a Bíblia, Paulo, em sua carta ao Timóteo, sua segunda carta, no último capítulo, ele chega a falar para Timóteo, mais precisamente no capítulo 4 da segunda carta. Ele já dizia para Timóteo se preparar
para pregar uma mensagem importante, a mensagem do Evangelho. E é interessante que ele fala: esteja preparado, quer a situação seja favorável ou quer não seja favorável. Mas ele dá um alerta dizendo que viriam tempos em que as pessoas não mais conseguiriam se importar com a verdade. Elas prefeririam seguir pessoas que falariam aquilo que elas gostariam de ouvir. Inclusive, ele fala que as pessoas iam preferir seguir mitos, lendas, fábulas, mas não iriam gostar de ouvir a verdade. E a verdade é que transforma. Afinal, as pessoas estariam sendo movidas pelos próprios desejos, pelas próprias paixões. E o problema talvez não seria nem então a falta de mensagem, mas a escolha das mensagens. Por quê? Paulo diz então que nesse tempo as pessoas então estariam escolhendo o que ela queria ouvir, personalizando, para que batesse de encontro com aquilo que elas gostavam e acreditavam. E eu tendo a pensar que esse tempo chegou. Esse tempo é o tempo de hoje. Se naquela época já estava perto, hoje eu acho que nós já vivemos nesse tempo. Existe um termo chamado viés de confirmação. Esse termo vem do fato em que nós buscamos confirmação daquilo que nós já acreditamos. E isso nos traz conforto, nos traz segurança. E isso também traz um problema de nós, então, ficarmos fechados dentro de uma bolha que só diz aquilo que nós já sabemos. E mais do que nunca hoje vivemos essa polarização terrível. E quanto mais um grupo vive dentro daquele grupo, mais ele ouve daquele grupo, mais ele acredita e mais negativo ele vai achar o outro grupo. E vice-versa. Quem está no outro grupo começa a receber mensagens negativas do outro. Até mesmo notícias iguais são transmitidas de maneira diferente para ambos os grupos, de acordo com aquilo que eles acreditam. E quanto mais isso acontece, mais o ódio começa a reinar. E sabe como é que você se liberta disso? Saindo, dando um passo para fora e tentando ouvir dos dois lados pessoas diferentes. E o que é interessante, você começa a descobrir que não existe só esses dois lados. Existe um mundo inteiro. Um mundo de ideias, um mundo de opiniões. E quando a gente fica preso apenas em um grupo, a gente acaba perdendo toda essa sabedoria que está disposta a vir para nós. Consequentemente, a transformação que nós devemos obter, ela acaba não vindo para nós também. Perdemos sabedoria, perdemos a transformação, começamos a agir como Paulo falou, buscando apenas aquilo que nos deixa acomodados. A gente acaba não se autoquestionando. Jesus ele fazia perguntas também para questionar as pessoas, para saber o que elas queriam, o que elas queriam realmente, como estava o coração. A pessoa chegava com uma pergunta, Jesus vinha com uma outra para entender, para que, na verdade, aquela pessoa pudesse se entender. E algumas vezes é necessário que a gente seja confrontado. Aliás, eu acho que eu mesmo preciso ser confrontado todos os dias. Afinal de contas, precisamos aprender a nos autoanalisar e a questionar todos os dias aquilo que nós estamos seguindo. É correto? É válido? Está afetando alguém ou não está?
como que o que isso vai trazer de benefício para a minha vida, para a minha família, para quem está ao meu redor. Às vezes a verdade não vai chegar com um abraço, ela vai chegar como um espelho para mostrar onde é que nós estamos errando. Vai ferir o nosso orgulho e vai fazer com que a gente se remexa por dentro. Mas isso aí exige que a gente tenha humildade. Humildade de aceitar, humildade de deixar Deus renovar a nossa mente. É o que Paulo também fala lá em Romanos, que nós devemos buscar a transformação e a renovação da nossa mente. Afinal, a fé cristã ela não foi um convite para você deixar de pensar. Ela é um convite para você mudar a maneira como você pensa e que essa maneira possa ser renovada todos os dias. E talvez a pergunta não seja, nossa, eu estou ouvindo muitas mensagens hoje? Talvez a pergunta é, quais tipos de mensagem eu estou ouvindo? Porque às vezes muitas mensagens que nós estamos ouvindo se dá em uma só. Mas será que nós estamos buscando aprender cada dia mais? E falando mesmo da Bíblia, será que estamos buscando aprender todos os pontos dela? Ou estamos pegando um verso isolado e ali garantindo a nossa opinião, sem entender que a Bíblia é um livro contextual e grande? A verdade transforma, mas transformação incomoda. E talvez Deus esteja tentando falar algo para você que vai te incomodar, mas talvez é algo que Ele precise falar e que você precisa ouvir. Só é necessário largarmos o nosso eu. No fim dos tempos, as pessoas seriam cada vez mais egoístas, amantes de si mesmas. Queira eu ser diferente. Queira você também ser diferente. Dar um passo para trás, largar o ego e tentar aprender novas coisas com esse Deus tão grandioso. Pense nisso, reflita nisso. E não esqueça uma coisa, o essencial da vida está nas minúcias.